Então, a minha alegria de apresentar aqui, de chamar aqui à frente, pastor Abrão Soares. Eu nem sei o que dizer desse homem. Esse homem é uma bênção. Eu estou aqui hoje porque ele acreditou em mim, sabia? Ele acreditou em mim, ele investiu na minha vida. Com 16 anos de idade, ele me desafiou a ser missionário, ele me discipulou, ele me criou. Ele é uma pessoa muito especial, meu pai espiritual, um companheiro, capelão dos homens de coragem, e um homem de Deus, grandemente usado por Deus nesse país, foi fundador dos Atletas de Cristo, trabalhou no Instituto Reguiai, pastor presbiteriano, pastoreou várias igrejas, pastoreou a igreja também de Nova Vida, e hoje está conosco, trabalhando também na área de intercessão. Ele é o supervisor dessa área de oração dentro da MPC, também criou intercessores para o Brasil, criou também o projeto PAR, né, que trabalha com pessoas que estão afastadas, frias na fé, a 100ª ovelha, né? E é uma alegria ter o Abraão aqui, ele vai falar sobre vivendo a missão no cotidiano, né? Então, Abraão, um prazer enorme, vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu oro agora pelo Abraão, pedindo que o Senhor o abençoe da cabeça aos pés. Usa ele, ó Deus, como o Senhor já tem usado, e fala aos nossos corações por meio dele, em nome de Jesus. Amém. Essa foi a melhor apresentação que já fizeram de mim, a não ser uma que um pastor fez, quando eu fui pregar em sua igreja. Ele disse assim: olha, essa foi a melhor apresentação que fizeram de mim. Ele disse: este é o homem a respeito de quem Billy Graham disse. Quem? Essa é boa, né? Boa, é. Depois eu vou falar de Kiss, viu? Tá? É uma alegria grande estar aqui. Eu estou olhando para cada um de vocês. Eu queria falar somente eu e você. Eu e você. Se você perceber que a pessoa do teu lado não está prestando atenção, dá uma cutucada nele, porque é para ele também, é para você e para ele. Eu quero dizer uma coisa para vocês. E eu não sou candidato a nada, não vou pedir nada para vocês, mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês são lindos, lindas, lindos. Deus fez você assim. Nosso querido pastor Jairo Gonçalves, ele dizia o seguinte: Deus nos fez um pouco abaixo dos anjos, e o pecado nos fez um pouco o pecado nos fez um pouco acima de Satanás. Mas veio Jesus e nos elevou até o nível da cruz. Então, quando Deus olha para mim, olha para você, há tanta riqueza que eu vejo aqui nesse lugar. Eu vejo tanta riqueza quando eu olho para você. Não importa se você se considera incapaz, eu também me considero assim. Sem o Senhor nós nada podemos fazer. Não importa se você seja tímido, se você acha que não sabe falar, não tem jeito, que você não consegue envolver outros homens no Ministério de Homens de Coragem ou no Ministério das Déboras, não importa. Deus quer usar você grandemente. Eu tenho falado, porque eu tenho crido no que eu falo, que não existiram grandes homens e grandes mulheres de Deus. Me incomoda quando eu vejo alguém ser apresentado assim: está conosco hoje, se referindo a um conferencista famoso, um pregador afamado, está conosco hoje um grande homem de Deus ou uma grande mulher de Deus. Não existiram grandes homens e grandes mulheres de Deus. Existiram, sim, homens grandemente e mulheres grandemente usados por Deus, iguais a mim, iguais a você. Tiago não diz que muito pode a oração do justo pelos seus efeitos? Tiago 5,16. Aí ele diz: vocês querem um exemplo? Eu vou dar um exemplo para vocês. Elias era um homem sujeito aos mesmos desníveis emocionais, às mesmas tentações, mas Elias foi grandemente usado por Deus.
Eu me lembro do pregador que certa vez disse, lembrando, Eliseu disse, onde está o Deus de Elias? E esse pregador disse, hoje nós precisamos perguntar, onde estão os Elias de Deus? Onde estão os Elias de Deus? Elias foi grandemente usado por Deus. Vocês se lembram como Deus usou Elias? Deus quer usar você grandemente. Eu quero dizer para vocês que eu perdi. Eu fui derrotado. O ano passado, eu me lembro, no último congresso, eu disse, vamos ultrapassar a marca dos 200 participantes no Congresso de Homens de Coragem, nesse congresso. Então eu perdi para Deus, mas isso me fez vencedor. E nós somos vencedores. Deus queria que eu e você estivéssemos aqui. Creia que Deus trouxe você aqui, com um propósito além do que você imagina. O mundo espera ver, Moody ouviu certa vez, a sua professora de escola dominical, ele era um adolescente, e ele ouviu a sua professora dizer, o mundo espera ver o que Deus pode fazer com um homem inteiramente entregue em suas mãos. E Moody, aquele adolescente, disse, eu serei esse homem. Mas no final da sua carreira, tão bem sucedida no ministério, ele disse assim, o mundo ainda espera ver o que Deus pode fazer com um homem inteiramente entregue em suas mãos, ou uma mulher inteiramente entregue em suas mãos. E eu vejo aqui nessa sala, eu vejo aqui nessa reunião, e eu peço que você se lembre que Deus está falando a você. Hoje eu acordei às 5 horas da manhã, não estou querendo que você me admire por isso, não. Eu acordei às 5 horas da manhã e eu pedi a Deus que fizesse desse congresso algo além da nossa expectativa. Aí eu vou lá para a reunião de oração, eu vejo, aí o pastor Ricardo Costa fala que o avivamento no Brasil vai começar, está começando, lá no Rio Grande do Sul, e vai se espalhar. Aí eu tremi diante de Deus naquela hora, naquele lugar, viu, pastor Ricardo? Porque o pastor Marcelo é testemunha. Eu disse para o pastor Marcelo que o avivamento no Brasil vai começar lá pelo Rio Grande do Sul. E está acontecendo isso. Então eu quero dizer para você que aqui, nesta sala, nós temos o potencial para abalar o Brasil. Vamos ligando as coisas? O pastor Marcelo recebeu uma revelação profética de Deus. E ele transformou isso num alvo, numa meta. 50 mil homens de coragem. E nós estamos aqui lembrando que foi tão difícil vir para alguns de vocês, foi impossível trazer outros, muitos não puderam vir, 3, 4 motivos básicos para as pessoas não poderem vir, distância, por exemplo. Esse fim de semana aglomerado, um feriado junto com o fim de semana, faz com que as igrejas realizem seus retiros, suas conferências, seus eventos. Então, muitas pessoas que queriam vir não puderam vir. Mas tem um outro fator também. Vários dos nossos homens de coragem estão doentes fisicamente, não puderam vir. Então, hoje Deus nos reuniu aqui, e eu vou repetir, aqui nós temos aqui, e você está incluído, não escapa, você não escapa, não adianta você querer, não, eu não estou nessa, você está assim, porque Deus te trouxe aqui para isso. Aqui nós temos o potencial para nós começarmos um movimento dentro dos homens de coragem, e através de mim e através de você, começando comigo, e você também, para nós chegarmos a essa meta e ultrapassarmos essa meta de 50 mil homens de coragem. Por quê? Por quê? Você tem percebido que ultimamente, até nas redes sociais, pessoas estão falando que o homem está sendo desvalorizado? O homem está sendo desvalorizado? O homem está perdendo a sua força, a sua energia, a sua capacidade de cumprir o seu papel. O homem está sendo enfraquecido, enquanto
Aparentemente as mulheres estão sendo empoderadas, o que não é verdade, é um engano de Satanás, é uma mentira, porque as mulheres estão cada vez mais fragilizadas, justamente porque a sociedade nos nossos dias é pervertida e corrupta e está perdendo essa essência. Então eu quero hoje, primeiramente, desafiar você, convidar você, estimular, sugerir que você dê uma parada aqui num dos momentos aí, você sozinho, só eu, só você e Deus. E olhe, aqui nós temos alguns dos pontos do nosso compromisso de homens de coragem. E veja em qual deles você deve se concentrar mais e pensar. E graças a Deus que nós estamos começando a falar, começamos ontem, o pastor Coronel Davi Brandão falou ontem sobre o papel do homem no lar, e eu também quero começar hoje falando um pouco com vocês, mas vamos começar com essa passagem que está em 1 Samuel, capítulo 9, versículos 1 a 6. 1 Samuel 9, 1 a 6. Vamos fazer essa leitura? 1 Samuel 9, 1 a 6. Eu vou ser o último a achar a passagem. E havia um homem de Benjamim, cujo nome era Quis, filho de Abiel, filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Áfia, filho de um homem de Benjamim, homem poderoso. Esse é o Quis, né? Este tinha um filho cujo nome era Saul, moço e tão belo que entre os filhos de Israel não havia outro homem mais belo do que ele. Desde os ombros para cima sobressaía a todo o povo. Era de elevada estatura, né? E perderam-se as jumentas de Quis, pai de Saul. Por isso disse Quis a Saul, seu filho: toma agora contigo um dos moços e levanta-te e vai procurar as jumentas. Passaram, pois, pelas montanhas de Efraim, e daí passaram a terra de Salisa, porém não as acharam. Depois passaram a terra de Saalim, porém tampouco estavam ali. E também passaram a terra de Benjamim, porém tampouco os acharam. Vindo eles então à terra de Zufi, Saul disse para o seu moço, com quem ele ia: vem e voltemos para que porventura meu pai não deixe de inquietar-se pelas jumentas e se aflija por causa de nós. Pare um pouquinho, depois nós vamos ler o versículo 6. Ele quis, interessante, né? Ele quis que o filho dele fosse. Gostaram dessa? Quanto que nota você me dá, Marcelo? 9,5. Ele quis. O Quis mandou seus filhos. Mas aí lá no meio da busca, o Saul diz: vamos voltar, porque o papai nós já não encontramos as jumentas. Agora os burros aqui, eu e você, se nós não voltarmos, o meu pai vai ficar preocupado. Aí o moço disse o seguinte para ele, aí você vai ler o versículo 6 comigo. Porém ele lhe disse: eis que há nesta cidade um homem de Deus, e homem honrado é. Tudo quanto diz sucede assim infalivelmente. Vamos-nos agora lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Nós vamos voltar a essa passagem, mas eu queria agora que nós nos concentrássemos no seguinte. Eu recebi a incumbência de trazer uma meditação que começa baseada em Colossenses capítulo 3, versículo 17. E tudo que fizerdes, e tudo é tudo, né? Não há que discutir isso. Tudo, e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E tudo o que fizerdes, seja em palavra ou em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Se nós podemos fazer algo em nome do Senhor Jesus, lembre-se, o nome de Jesus tem poder. E é um poder infinito. Se nós fizermos em nome do Senhor Jesus, então nós devemos fazer em nome do Senhor Jesus,
agradecendo, colocando toda a glória a Ele, né? Então, a mensagem que eu trago para os irmãos hoje, que foi a incumbência que eu recebi, é vivendo a missão no dia a dia, no cotidiano. Mas vamos também citar uma outra passagem bíblica que se encontra em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 1 e 2, e nós vemos ali que, antes de Paulo dar a Timóteo sua missão, lhe ensinou que ele deveria se fortalecer, se preparar na graça que está em Cristo Jesus. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Aí ele vai dar a missão. E o que de minha parte ouvistes através de muitas testemunhas, isto mesmo confia-o a homens fiéis e idôneos para também ensinar a outros. E se você prestar atenção, ali nós temos quatro gerações. Desculpe, 4 gerações. Paulo falou a Timóteo que falasse a homens e esses homens falassem a outros homens. 4 gerações. Então, o sucesso no desempenho da missão depende do preparo de quem vai executá-la. O sucesso nessa missão que começa no lar, mas ela continua. O sucesso depende do preparo de quem vai executá-la. A minha pergunta hoje para você é: você está preparado para o que Deus quer fazer? Nós falamos no início que Deus quer nos usar grandemente. Ser usado grandemente é ser usado no todo do nosso potencial. E Ele quer nos usar grandemente, mas nós estamos preparados? Então vamos definir o perfil do homem de coragem, esse que vai realizar essa missão. Vamos definir. Então nós vamos para uma outra passagem da Bíblia, que se encontra no Salmo 1, versículos 1 e 2, e depois mais adiante em um outro versículo. E foi Spurgeon que disse o seguinte. Spurgeon falou dos 3 Fs e do B. E vamos falar dos 3 Fs então e do B. O primeiro F, o homem de coragem, ele é firme. Ele é firme. Ele é firme naquilo que ele não faz. Primeiro vamos pensar bem. Ele primeiro é firme naquilo que ele não faz. O que é que ele não faz? O que é que o homem de coragem não faz? Ele não anda no conselho dos ímpios. Os ímpios querem nos conquistar. Os ímpios querem nos confundir. Os ímpios querem nos derrotar. Quem são os ímpios? Aqueles que não creem em Deus, não confiam em Deus, não se submetem a Deus. Talvez até creiam em Deus, mas não se submetem a Deus. É um ímpio. Então, bem-aventurado, o homem de Deus, bem-aventurado, é aquele que, primeiro F, ele é firme naquilo que ele não faz. Ele não anda no conselho dos ímpios. Segundo, ele não se assenta na roda, ele não se detém no caminho dos pecadores. Olha aqui, não se detém. Isso significa que nós temos que transitar no caminho dos pecadores. Na MPC nós temos a capelania escolar. E os capelães da MPC vão nas escolas onde nós encontramos professores que têm suas ideologias, que querem imprimir as suas ideologias na mente dos seus alunos. Nós temos alunos ali corrompidos, nós temos alunos ali que estão usando drogas, são os pecadores. Nós temos que transitar no caminho dos pecadores. Não fuja do desafio, não fuja do compromisso de ir atrás, de ir lá onde os peixes estão. Não fique pensando que os peixes vão pular dos mares, rios e lagoas e virão até nós. Nós temos que ir lá onde os peixes estão, mas nós não nos detemos. Em outras palavras, usando a expressão assim de gíria, nós não paramos na deles. Não se detém no caminho dos pecadores. A terceira coisa que faz com que ele seja firme naquilo que ele não faz, o homem de Deus não faz, ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Em outras palavras, ele não perde tempo com aqueles que perdem tempo na vida. Embora
aquilo seja fascinante, aquilo seja atraente, aquilo seja bonito, aquilo até tem uma lógica humana, aquilo não deve nos prender, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Então ele é firme naquilo que ele não faz. Segundo F, ele é feliz, ele é bem-aventurado, ele é bem-sucedido, ele é muito feliz. Ele é muito feliz porque ele tem vida e vida em abundância. Ele é muito feliz. Segundo F, ele é muito feliz. Terceiro F, ele é frutífero. Ele dá muito fruto. Então, o segundo F, ele é muito feliz. Primeira coisa, ele é firme naquilo que ele não faz. Agora, ele é firme naquilo que ele faz. Ele é feliz. E ele é frutífero. E agora o B. Tem uns 3 Fs, agora o B, né? Ele é bem-sucedido em tudo que faz. Então, esse é o homem de Deus. Agora, vamos voltar lá, 1 Samuel, capítulo 9, versículos 1 e 6. Há nesta cidade, o moço falou para o Saul, há nesta cidade um homem de Deus. Olha as características do homem de Deus. Vê se você se encaixa nessas características. E eu estou falando para você, mas me lembrando de 1 Coríntios 9, 27. Eu esmurro o meu próprio corpo e o reduzo à escravidão para que eu, tendo pregado a vocês, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, eu estou falando para mim também. Ele é um homem de Deus. Por que ele é um homem de Deus? Primeiro, ele é aprovado por Deus. Procura apresentar-te a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aprovado por Deus. Segundo, ele é de acordo com a vontade de Deus. Nós estamos falando de um homem de Deus. Há nessa cidade um homem de Deus. Aí eu lembrei. Ele é aprovado por Deus, ele está de acordo com a vontade de Deus, ele é segundo o coração de Deus. O que Deus planejou, o que Deus desenhou como sendo alguém segundo o seu coração, esse homem é assim, segundo o coração de Deus, segundo a imagem de Deus. Segundo a imagem de Deus, ele é parecido com Deus. Ele é parecido com Deus. Sabe que nós nunca seremos igual a Jesus na sua divindade, mas nós podemos ser iguais a ele na sua humanidade. Nós podemos ser iguais a Jesus na sua humanidade. Lembre que a humanidade de Jesus, ele foi humano, mas ele foi sem pecado, né? Nós podemos ser assim também, né? É por isso que eu gosto muito do que o pastor Ricardo tem destacado em muitas das suas mensagens, ele tem trazido isso para os treinamentos, né? Nós éramos pecadores, agora nós somos santos, separados para o Senhor, né? Segundo a sua imagem, segundo a sua palavra. O homem de Deus, ele é aprovado por Deus, de acordo com a vontade de Deus, segundo o coração de Deus, segundo a imagem de Deus, segundo a sua palavra. Mas esse homem de Deus também, a Bíblia diz aqui em 1 Samuel 9, que ele é muito considerado. O homem de Deus, o homem de coragem, precisa ser muito considerado. Ele é autenticado pelos homens. Ele é respeitado pelos homens. Ele é coerente. Ele harmoniza aquilo que ele fala com aquilo que ele vive. Aquilo que ele prega aos outros e ensina aos outros é aquilo que ele primeiramente vive. Então ele é coerente, ele é consistente. Ele é consistente. E quem dá consistência a nós é Deus. Deus pode te fazer consistente. Ele é estimado. Ele é muito estimado. Ele é levado em conta. Tudo isso está no conteúdo daquela expressão que o rapaz disse para Saul. Ele é muito considerado. Outra coisa que o rapaz disse para Saul foi: tudo quanto diz sucede. O homem de coragem precisa ser bem-sucedido naquilo que ele fala. Tudo quanto diz sucede infalivelmente. Tem palavra de autoridade. O homem de coragem precisa ter palavra de autoridade. Ele tem visão. Mas não é ter visão simplesmente. Essa visão significa ele vê mais. Você, para ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, nós precisamos ver mais que os outros. Nós precisamos ver primeiro.
e nós precisamos ver mais longe. Então, tudo quanto diz sucede. Então, ele vê primeiro, ele vê mais longe. Mas vamos pensar um pouquinho sobre visão? Se nós falamos que ele vê primeiro, ele vê mais longe, ele vê mais, o que significa isso? Significa antecipação. Antecipação. Significa iniciativa. Significa sensibilidade. Significa percepção. Significa compreensão. Significa flexibilidade. Ah, não era bem como eu estava pensando. Ah, eu admito que seria melhor fazer dessa maneira. Ele é flexível, ele não é endurecido, ele não é uma pessoa com dificuldade de movimento. Eu percebi que com a idade, eu já estou chegando aos meus 82 anos, que se eu não fizer exercício, se eu não for para a academia, se eu não caminhar, eu vou começar a ficar cada vez mais endurecido. Então, eu vou perder a minha flexibilidade. Então, isso significa ver primeiro, é o que significa ver primeiro, ver mais longe, ver mais. Significa também que ele faz uma leitura lógica das pessoas. Quando alguém vem compartilhar com ele uma necessidade, um problema, ele vê o que está por trás daquilo que a pessoa está falando. Ele vê que há um sentimento, que alguma coisa o fez trazer aquele problema, aquela necessidade. Então, ele faz uma leitura lógica das pessoas, faz uma leitura lógica dos fatos. Nós dependemos disso, nós precisamos disso. Nós somos bombardeados diariamente por fake news. Você já não sabe o que estão falando é verdade, o que estão conseguindo lá em Brasília é verdade, os que nós cremos que estão querendo fazer as coisas certas no Brasil estão falando a verdade, se o que estão falando sobre eles é verdade. Nós somos bombardeados por tantas informações, e algumas delas são falsas, ou são parciais, ou são mentirosas, né? Então nós precisamos ter uma leitura lógica dos fatos, das circunstâncias, dos problemas e das soluções. Precisamos ter uma leitura lógica, fazer uma leitura lógica das oportunidades e das possibilidades. Aí esse rapaz, que estava com o Saul, disse para ele: vamos até lá, porventura nos mostrará o caminho que devemos seguir. Quem? Está se referindo a quem? Aquela pessoa, aquele homem de Deus. Ele é homem de Deus, por quê? Porque ele conhece o caminho. Você conhece o caminho? Ah, eu conheço. O caminho é Jesus, né? Você conhece o caminho a trilhar para continuar com o trabalho dos homens de coragem, com as Déboras? Você conhece o caminho? Você sabe mostrar o caminho? Ah, eu não tenho jeito para isso, outros podem fazê-lo. Não, você também pode mostrar o caminho. Esse homem, ele sabe mostrar o caminho. Outra coisa, ele sabe conduzir as pessoas. Não só conhece o caminho, não só sabe mostrar o caminho, mas ele sabe conduzir as pessoas. Ele sabe motivar outros. Uma característica fundamental para um homem de coragem é saber motivar outros. Vamos continuar aqui. Para estar envolvido pela missão, você precisa ter visão. Para saber mostrar para os outros, você precisa ter visão. Com a visão você vê. Então, por favor, faça o seguinte: erga os olhos. Quando Jesus disse lá, conforme João 4,35, não dizeis vós que há 4 meses até a ceifa, eu, porém, vos digo. Mas antes de dizer, ele disse: você aí, escuta aí, presta atenção. Você aí atrás, erga os olhos. Por quê? Porque eles estavam olhando para baixo. Para onde você está olhando agora? Erga os olhos.
E quando você ergue os olhos, o que é que você vê? Erguei os vossos olhos, né? E aí ele mostra. Ele mostra. E o que é que ele tem mostrado para nós? Multidões, multidões no vale da decisão, no vale da escolha, no vale da oportunidade, no vale do agora. Multidões, erguei os vossos olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Quantos milhares de homens. Eu digo para você, homens de coragem é um ministério para os nossos dias. Tinha que vir a acontecer. Sempre agradeça a Deus, porque um homem de Deus, lá no Rio de Janeiro, assistindo um filme, você sabe a história, desculpe eu repetir lá para você, se você já sabe a história. Ele assistindo o filme se emocionou e não aguentou, e ele falou, eu preciso falar para um homem que pode me ajudar a levar isso adiante. Aí ele vem lá do Rio de Janeiro, o Onir Prado, vem lá do Rio de Janeiro, e vem encontrar com o pastor Marcelo Gualberto, e os dois assistem o filme, se emocionam e tal, e decidem começar um ministério de homens de coragem. Homem de coragem é para os nossos dias. Enquanto a sociedade está percebendo que os homens estão sendo enfraquecidos, isso é um problema primeiramente espiritual, estão sendo enfraquecidos. Deus está levantando homens de coragem, por isso eu quero encorajar você, falar em homens de coragem, a vir aqui. Separe um momento do seu dia para vir aqui e ver em quais dessas áreas você tem que se concentrar mais. Muito obrigado. Bem-aventurado aquele que traz um copo d'água para quem está com sede, quem está com... Obrigado, irmão Dilson. Você é uma bênção. Muito obrigado. Ergam os olhos. Não fique olhando para baixo. Deus não quer que nós fiquemos olhando para baixo, Ele quer que nós olhemos para cima. Quando a gente olha para cima, a gente o vê. E a gente vê quão grande Ele é. E quão capaz Ele é de usar até uma pessoa como eu, como você, né? Ergam os olhos. E quando nós erguemos os olhos, o que é que nós vemos? Quantos homens precisam ser desafiados? Ontem mesmo alguém estava falando que na sua cidade os homens estão meio assim, não estão muito afim de se envolverem com homens de coragem, né? Então, o que nós estamos vendo é que nós precisamos obedecer à visão que Deus nos dá. Paulo disse, ó rei Agripa, quando ele estava prestando um depoimento perante o rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Você pode dizer isso? Eu não fui desobediente à visão celestial? Quer dizer, aquilo que Deus me mostrou e me mandou fazer, eu fui e fiz. No poder dele, segundo a graça dele. Obedeça à visão. E a visão envolve também uma geografia. Até onde eu posso atuar? Até onde vai a minha influência? E a sua influência pode ir mais longe do que você imagina. Pode ir mais longe do que você imagina. Eu tenho crido, eu tenho compartilhado isso com o meu companheiro de oração diária, que é o pastor Marcelo Gualberto. Esse congresso, esse aqui, que eu estou nele, eu e você, esse congresso vai ser marcante. Nesse congresso vai começar um movimento para revitalizar os homens de coragem. Eu tenho ouvido um comentário aqui ou outro, eu fico nas mesas só ouvindo as conversas e tal. Eu tenho ouvido dizer, precisamos mais dinâmica nos homens de coragem e tal. Então, significa que Deus está chamando você para ser um dos que vai realizar isso, né? Então, contextualização. Com a visão nós vemos a necessidade de contextualização. A Bíblia fala que Ezequiel, quando ele estava querendo influenciar um determinado grupo de homens, diz que Ezequiel sentou-se no meio deles e atentamente ouvia o que eles falavam, conhecendo as necessidades, conhecendo a realidade daquele grupo, daquele contexto, né? Então precisamos nos contextualizar. Precisamos criar, e Deus deu essa capacidade de sermos criativos.
Você é criativo. Talvez você não desenvolveu a sua criatividade. Você é criativo. Então, vamos usar a nossa criatividade para novas abordagens, novas estratégias para atrair outros homens de coragem e tal. Precisamos aproveitar as oportunidades. Não vamos perder as oportunidades. Vamos pensar nas pessoas. O homem de visão vê pessoas não alcançadas, vê grupos negligenciados. Nós precisamos nos especializar em comunicação. O que é comunicação? Basicamente, comunicação é despertar na outra pessoa o significado que eu tenho dentro de mim. Por exemplo, o que eu estou falando para vocês, eu entendo, que eu estudei, meditei, orei a respeito, mas será que eu estou conseguindo transferir isso para você? Então, comunicação é isso, essa habilidade de transferir para outra pessoa o significado que eu tenho dentro de mim. Para estar envolvido pela missão, essa missão do cotidiano, do nosso dia a dia, que começa no nosso lar, nós precisamos amor. Amor. Precisamos ter amor. Você tem amor pelos seus filhos? Então mostre esse amor. Você tem amor pela sua esposa? Mostre esse amor. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. Nós precisamos orar. Você é um homem, você é uma mulher, já que tem mulher, quem mandou você vir aqui? Então tem uma palavra para você também. Mulheres, você é uma mulher de oração? Você é um homem de oração? Sou. Toda semana eu vou na reunião de oração na minha igreja. Não, isso não basta, não é suficiente. Sabe o que é suficiente? É orar sem cessar. Então, oração. Envolvimento. Nós precisamos nos envolver com as pessoas que queremos alcançar. Se nós não nos envolvermos, nós não vamos ter a visão que Deus quer que tenhamos a respeito delas. Como trazê-las, né? Quais são suas necessidades, né? Nós precisamos estar prontos para o sacrifício. Afinal de contas, quando nós dizemos, ou quando nós resolvemos obedecer às palavras de Jesus, e dizia a todos, se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue. Deus nos chama para o sacrifício. E quando você responde ao sacrifício, ao chamado de Deus para o sacrifício, vai acontecer algo que vai te impressionar. Quando nós estamos prontos ao sacrifício, as pessoas começam a vir a nós. Até esse ponto, nós tínhamos que ir às pessoas. Quando as pessoas veem que nós estamos nos sacrificando por uma causa, que causa é essa? As pessoas começam a vir a nós. Nós precisamos de uma entrega. Uma entrega é deixar tudo e aceitar tudo. Deixar tudo que nós precisamos deixar para trás e aceitar tudo que Deus nos der, tudo que Ele exigir de nós. Nós precisamos de ter compaixão. Bob Pierce, fundador da Visão Mundial, certa vez disse que o meu coração se deixe comover pelas coisas que comovem o coração de Deus. Nós precisamos ter compaixão. E nós precisamos ser generosos. Nós precisamos repartir os dons que Deus nos deu, repartir as bênçãos materiais que Deus nos deu. Nós precisamos ser generosos. O homem de coragem precisa estar profundamente identificado com Cristo. Precisa ser como Jesus, precisa andar como Ele andou. Precisa falar, agir e reagir como Ele reagiu. Precisa crer que pode fazer as coisas que Ele fez e outras maiores ainda, porque o Espírito Santo nos dará essa capacidade. Em João 14:12, Jesus disse, aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e outras maiores ainda fará, porque eu vou para junto do Pai. A missão no cotidiano, no dia a dia, assim, vou beber um golinho d'água, aqui que eu não quero perder aqui a atenção de vocês. A missão no dia a dia é primeiramente realizada no lar. Então nós vamos consultar os itens 2, 3 e 4 do nosso, como é que chama? Termo de compromisso dos homens de coragem. Vamos lá. Leiam comigo esse aqui. Vamos ler juntos? Vamos ler em voz alta? Olha, leia em voz alta, para que a pessoa do teu lado se incomode. É esse aí. Está gritando aí, Serei um pai de oração,
Com isso, quero dizer que assumo o compromisso de orar diariamente pelos meus filhos, pela conversão deles, pela escola em que estudam, para que eles consagrem seus dons e talentos a Deus e a sua obra, né? Então, a melhor coisa que você pode fazer para os seus filhos é orar. Muito obrigado, sempre atento. Eu gosto de ver homens que têm, pessoas que têm iniciativa. Ontem eu vi o Dibi. Vocês notaram que o Dibi percebeu que alguma coisa estava faltando no violão do Arão e ele foi lá? Isso é um homem de iniciativa. É outra qualidade. Eu percebi bem isso ontem, viu? Eu estou de olho em você, hein? Ó. Agora esse outro homem de iniciativa me trouxe água, agora vai pendurar aquilo ali, mas não vai dar para ler de longe, porque nós vamos nos... Muito obrigado, muito obrigado. Mas vamos ver o outro ali, vamos ler juntos. Ó, se isso aí está atrapalhando você, a culpa é dele, viu? Mas vamos lá. Vamos ler juntos? Vou amá-los, protegê-los, servir-lhes e ensinar a eles a palavra de Deus como líder espiritual e cabeça do lar. Vamos para o outro ali? Solenemente assumo diante de Deus e da sociedade total responsabilidade pelos meus filhos e por minha esposa, a quem serei fiel e dedicarei honra e respeito. Então, já acabou. Agora, deixa eu falar mais uma coisa para vocês. A melhor coisa que você pode fazer para seus filhos é orar. Mas a segunda melhor coisa que você pode fazer para os seus filhos, sabe qual é? Amar a sua esposa. A melhor coisa que você pode fazer para os seus filhos é amar a sua esposa. Então, a missão no cotidiano, no dia a dia, é realizada primeiramente no lar. É isso que nos dará autoridade, é isso que nos dará mais experiência, é isso que nos dará consistência, é isso que nos fará aprovados para continuarmos a missão no cotidiano. A missão no cotidiano é também realizada no exercício da nossa profissão, no trabalho. Como? Testemunhando com palavras, com a vida e pela maneira como realizamos as nossas tarefas nas nossas atividades no local de trabalho, no nosso escritório, na nossa empresa, na nossa repartição pública onde trabalhamos, no nosso quartel e por aí vai. Mas a missão no cotidiano é ainda realizada na igreja, da qual fazemos parte através da presença. Ah, mas isso não é tudo. Presença na igreja não é tudo. Embora você é muito assíduo, não é tudo. Não só da presença, mas da nossa atuação na igreja local. Quando um homem de coragem, uma Débora, é ativa em sua igreja, o que acontece é que nós ganhamos o direito de chamar outros da igreja para serem homens de coragem, outras mulheres da igreja para serem mulheres a serem das Déboras. E, finalmente, a missão no cotidiano, no dia a dia, é trabalharmos para conseguirmos mais homens de coragem, mais homens de coragem, mais homens de coragem. Então, que Deus nos abençoe. Lembrando que, para realizarmos com sucesso a missão, precisamos ser bem-sucedidos. Precisamos ser, na verdade, um homem de coragem segundo o padrão estabelecido por Deus através da sua palavra. Então, que Deus nos abençoe, para que nós sejamos, sim, homens de coragem. Que Deus abençoe. Vamos orar? Pai, estamos aqui na Tua presença, nessa manhã, nesse dia, nesse congresso, crendo que o Senhor quer fazer grandes coisas através de nós, não que sejamos capazes de pensar ou realizar alguma coisa como se partisse de nós, mas a nossa capacidade vem do Senhor. Então nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê a capacidade, que o Senhor nos dê tudo o que é necessário para que nós cumpramos cabalmente a nossa missão. Deus, obrigado por nos confiar essa missão.
Obrigado porque o Senhor não deu aos anjos. O Senhor deu bem que eles gostariam, mas o Senhor deu a nós a missão de sermos bênção aqui durante o tempo que passarmos aqui na terra. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor abençoe cada homem de coragem, que o Senhor nos dê a coragem que não temos, se falta coragem, mas que o Senhor nos dê a coragem que suplante todas as nossas deficiências, a nossa timidez, a nossa impressão de que nós não podemos fazer, nós somos muito fracos, muito pequenos, incapazes, outros poderiam fazer melhor do que nós. Senhor, livra-nos disso e faz-nos crer que o Senhor quer nos usar grandemente. Eu peço isso para cada irmão, para cada irmã aqui nessa manhã. Eu peço, Senhor, que a partir de agora, esse congresso tenha uma nova perspectiva para cada um de nós. Que nós vejamos que é um congresso diferente. Que não é mais um congresso dos homens de coragem. É o congresso ponto de partida para uma revitalização do Ministério de Homens de Coragem no Brasil. Por isso, ó Pai, abençoa desde o nosso diretor nacional, o coronel Davi Brandão, o coronel Nossetti, que não pôde estar conosco, aqueles outros irmãos de várias regiões do Brasil que não puderam estar conosco por vários motivos que o Senhor conhece. Abençoa todos os que estão aqui, Senhor. Continua falando ao nosso coração. Continua a nos ajudar a conectar cada palavra, cada mensagem, cada conversa, cada situação que nós vivermos aqui, como sendo parte do trabalho que o Senhor estará fazendo nesses 2 dias. Senhor, que esses 2 dias se multipliquem, é como se fossem muitos dias na Tua presença, para que nós sejamos abençoados, para que nós sejamos preparados para o que nós vamos realizar em Teu nome nos próximos dias, nos próximos anos. Abençoa homens de coragem no Brasil, abençoa as Déboras no Brasil, abençoa a Mocidade para Cristo no Brasil, abençoa a Tua igreja no Brasil. Senhor, derrama um avivamento genuíno sobre a Tua igreja e usa-nos, Senhor. Nós não nos atrevemos, nós ousamos pedir que o Senhor nos use como homens de coragem, como Déboras, como MPC, todos os ministérios da MPC, para impactarmos esse nosso país. Ajuda, Senhor, a Tua igreja no Brasil a cumprir a sua missão de sal da terra e luz do mundo nesse país de trevas, nesse país que vive nessa sociedade insossa, sem graça, que precisa do sal da terra. Nesse país, Senhor, que vive às escuras, precisando da luz do mundo. Que nós sejamos aqueles que vão levar essa luz, aqueles que vão ser sal nessa sociedade. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe.